Olá, seguidores e leitores. Eu sou o Gabriel da Mota, repórter de Política e Economia do Jornal Liberal, e hoje eu vou conversar com o Dr. Sávio Barreto, que é o atual presidente da OAB Pará, foi recentemente eleito para o triênio 2025-2027. Nós vamos falar hoje sobre como deve ser a atuação da OAB Pará durante a COP30, que será realizada em novembro desse ano aqui em Belém. Essa entrevista faz parte da edição especial de O Liberal, pelo aniversário de 409 anos da capital paraense. Primeiro, doutor Sávio, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço, Gabriel. Vou começar lhe perguntando sobre como o senhor vê a responsabilidade da OAB Pará nesse contexto de Belém sediando a COP30. Gabriel, vejo duas missões muito importantes que a OAB vai ter que desempenhar ao longo dos próximos meses até novembro. Mas antes disso, eu quero enfatizar que estamos assumindo uma nova gestão em janeiro, que já existe uma comissão constituída, uma comissão especial no âmbito da OAB, desenvolvendo algum trabalho qual ainda não nos foi repassado. Deve ser repassado em breve, durante essas próximas semanas de transição. Nós vamos tomar pé exatamente do que essa comissão fez e traçar um novo planejamento ou seguir, em parte, o planejamento que já está traçado por essa comissão. E quais são as duas missões que, mesmo sem conhecer o que está sendo feito até o momento, eu imagino que sejam as principais missões da OAB em relação à COP30. Uma missão preparatória, de acompanhar efetivamente a preparação da cidade para esse evento, ver se os poderes públicos, se o poder executivo está efetivamente realizando o que é necessário, dentro do tempo necessário para que esse evento se realize com êxito que a gente espera, reportar esses trabalhos para o nosso Conselho Seccional, para que, eventualmente, a gente cobre maior celeridade, aponte dificuldades que a gente venha a identificar e contribua para dar a celeridade necessária para que a cidade esteja preparada. A segunda missão está ligada ao evento em si. O que a advocacia quer em relação à COP30? A gente quer direito de voz. Nós somos uma instituição da sociedade civil, nós temos 90 comissões temáticas e muitas delas abordam temas que estão diretamente ligados a esse fórum de debate. Então nós queremos a presença da OAB no evento, discutir o formato desse evento e de que modo a advocacia, por meio da OAB, por meio dos nossos representantes, das nossas comissões, poderá participar e ter direito de voz nesse debate e contribuir. Assimilar o conhecimento que as instituições estrangeiras vão nos repassar, mas levar também a nossa contribuição no sentido de demonstrar a nossa realidade local. E nós temos muitas informações, nós temos um trabalho muito profundo em relação a diversos setores sociais que podem contribuir fortemente para um evento como esse. Então, nós não podemos ficar calados, ser um espaço que nos cabe pela representatividade tão forte que a gente tem dentro da sociedade civil. É isso que a gente quer. Isso vai depender também, é claro, das reuniões que serão tratadas no sentido de criar o formato exato desse evento para que a gente veja, dentro das regras também do próprio evento, de que modo a gente pode participar mais ativamente. E dessas programações, a sociedade civil poderá participar de alguma forma? Se já tem alguma ideia ou isso também ainda vai ser definido? Isso vai depender da própria organização do evento. Como a gente não está participando ativamente dessa organização, porque a gente está assumindo a gestão a partir de janeiro, eu fico um pouco limitado para dizer de que modo a sociedade civil e a própria OAB vai participar. Mas eu tenho certeza, que seremos convidados. E o que não está definido exatamente é qual será o espaço exato que nós vamos ocupar dentro de um evento que não é uma simples palestra, são vários painéis, são vários eventos paralelos, são eventos prévios ao próprio evento principal. Então, tem muitos espaços a serem ocupados. A gente vai ter que definir exatamente de que modo a gente vai participar. Em relação à defesa dos direitos humanos, considerando o cenário do estado do Pará, existem prioridades que a OAB Pará pretende assumir nesse período da COP30? Eu tenho particularmente uma ideia, um esboço, de um projeto de defesa dos direitos humanos para o próximo triênio. Eu tenho uma preocupação muito grande, Gabriel, em relação àquela violação de direitos humanos ostensiva que está na nossa cara, no nosso dia a dia, que basta a gente abrir o portão da nossa casa
e visualizá-la em toda a sua brutalidade. É a pessoa que está morando na rua, é o cara que está te pedindo dinheiro para comer, é o cara que está catando lixo na porta da tua casa, abrindo aquele saco, fazendo essa realidade que a gente vê tão comum e que a gente muitas vezes é obrigado a ignorar para a gente conseguir ficar tocando a nossa vida, né, normalmente. Eu penso que o Estado, o município, que os poderes públicos falham muito quanto a ter uma política eficiente de acolhimento, de remediar, de garantir a dignidade mínima. Eu estou falando de abrigos, estou falando de asilos, estou falando do mínimo existencial para evitar que aquelas pessoas estejam submetidas a uma situação que afronta tanto a sua dignidade própria. Qual é a política do Estado de acolhimento dessas pessoas em condições de rua? Qual é o volume de recursos destinados da arrecadação do Estado para salvar a dignidade dessas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade? Eu penso que o AB tem muito a contribuir com isso. Compreender melhor essas políticas públicas, ver se elas estão adequadas, propor soluções e cobrar do Poder Executivo uma ação mais eficiente em relação a isso. Você tem aí várias cidades, várias megalópolis com políticas de acolhimento eficientes. Por que essas políticas não estão sendo implantadas aqui? O que falta para uma Comissão de Defesa de Direitos Humanos propor políticas públicas, nem que seja copiando políticas que estão sendo aplicadas em outras cidades, para que a nossa cidade consiga conduzir melhor isso, para resolver aquele problema ali da rodoviária, daquelas pessoas dormindo ali, né, na frente daqueles prédios, já há muitos e muitos anos, aquilo virou praticamente uma comunidade. O que falta para desapropriar um prédio, criar ali um abrigo? Então nós temos que entrar nesse debate social, compreender essa realidade, ver o que pode ser feito e cobrar das instituições, se for preciso, propor uma ação de natureza estrutural, uma ação civil pública, cobrando das autoridades uma política melhor. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Claro, quando você fala em violação de direitos humanos, você está falando em diversos grupos, e muitas vezes você está falando em grupos minoritários, comunidade LGBTQIA+, você está falando aí na questão dos indígenas. Mas me preocupa, em especial, essa violação mais rotineira, que muitas vezes a gente ignora porque ela se tornou uma realidade tão comum que a gente acabou normalizando o anormal. Então, a gente tem um direcionamento dentro de conversas prévias de ter uma atuação mais forte nesse tipo de violação da dignidade humana. Entendi. Essas questões sociais devem vir muito à tona na COP30, né? Mas Sim. a conferência ela tem um foco mais específico em questões climáticas, e eu também queria tocar nesse ponto com o senhor. Em 2024, o Pará registrou a pior seca da história, né? Teve decreto de situação de emergência em todo o território, medidas emergenciais do governo federal para enfrentar essa situação. E aí, como é que a OAB pode atuar tanto para criar políticas públicas mais eficazes que alinhem essas duas questões que têm sido muito importantes, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, que também deve vir à tona com foco maior na COP30? Você tem, em relação a esses problemas, a qualquer problema social, mas vamos pegar os problemas ambientais. Você tem uma estrutura estatal destinada a combater esse problema. Se existe um poder executivo, existe um governo, existe uma prefeitura. E esse governo, essa prefeitura tem políticas públicas de combate, tem secretarias de meio ambiente que avaliam esses problemas e tomam medidas em relação a isso. Existem legislações destinadas também a corrigir esse problema. Onde é que o OAB entra? Qual o papel da OAB, já que ela não é governo e ela não é prefeitura? O papel da OAB é acompanhar e fiscalizar o poder executivo. É contribuir, por exemplo, com o poder legislativo para um aprimoramento de uma legislação que visa combater ou melhorar os danos ambientais. Tá? É esse o nosso papel. Então você tem, quando você fala em questões ambientais, questões de moradia, questões de direitos humanos, existe uma rede de proteção, não é uma instituição só que atua para resolver esses problemas sociais. Você tem o Ministério Público, por exemplo, você tem o Poder Judiciário exercendo seu papel, então tem o Ministério Público, tem o Judiciário, tem o Poder Executivo, todos eles atuando, tem a sociedade civil, com meio de associações, ONGs, todos atuando para resolver problemas sociais.
A OAB, ela faz parte dessa rede, né, de apoio e de defesa a questões, aos direitos fundamentais que necessários para a gente ter uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Então, nós temos que identificar esse nosso papel e saber que nós temos um papel complementar e fiscalizador. Então, o Estado tem órgãos de fiscalização ambiental? Tem. Mas você tem que ter uma OAB fiscalizando quem fiscaliza. Essa fiscalização está correta? Será se essa fiscalização não está fazendo vista grossa por pressão econômica de pessoas que se beneficiam com esses danos ambientais? Muitas vezes o poder executivo está sendo pressionado por poder econômico e está fazendo vista grossa no seu poder de fiscalização. Isso já aconteceu em situações muito recentes desse país, dependendo do perfil de governo que está no comando. E aí você tem que ter uma instituição externa, como uma OAB, para estar presente, participando e fiscalizando. Se a OAB ficar calada, se o Ministério Público ficar calado, se a sociedade civil ficar calada, aí as chances de dar errado é muito maior. As chances de resolver os problemas são muito menores. Então é esse o papel da OAB. A OAB tem que estar atenta, principalmente, às situações mais graves. Claro que a gente não tem poder, estrutura, recursos para atuar em todo e qualquer problema de natureza ambiental. Mas nas situações mais graves, nós temos que estar presentes para mostrar para a sociedade civil que nós somos atuantes, que nós estamos preocupados em cumprir o nosso dever institucional. Isso que o senhor está falando tem muito a ver com o legado, né? Muito se fala sobre o legado da COP30, o que vai ficar para depois do evento. Essa questão da fiscalização é uma forma de atuar no legado, né? Sem dúvida, né? A gente tem que eu penso assim, Gabriel, esses eventos, quando você fala em defender os indígenas, defender o meio ambiente, defender os direitos humanos, todo mundo concorda. Quando você traz um evento como a COP30, coloca o microfone na mão de uma autoridade, na mão da sociedade civil, todo mundo fala a mesma coisa. É aquele louvor, né, aquele discurso de defesa ao meio ambiente, de defesa das questões sociais. E todo mundo acha bonito e bate palma. Mas é preciso ter uma preocupação com as medidas práticas que esse discurso, que um evento como esse, que envolve tantos recursos, vai efetivamente deixar. E essa deve ser a preocupação particularmente da OAB. Muitas vezes você tem dentro desse cenário agentes políticos que não estão preocupados com o resultado que esse evento vai dar, estão preocupados com os ganhos políticos que aquela pessoa, aquela entidade vai ter em razão do evento. Tem empresas que estão preocupadas com os benefícios econômicos, né, que a defesa do meio ambiente vai proporcionar a elas. Tem muito interesse econômico na defesa do meio ambiente. Tem interesse econômico em destruir o meio ambiente, tem interesse econômico em defender o meio ambiente. Mas é preciso ter uma entidade, e é por isso que a OAB é muito importante, porque ela é uma instituição autônoma e independente. Nós não recebemos nenhum centavo de recurso público. Nós podemos atuar com total independência em relação ao Ministério Público, Judiciário e Executivo. Nós bancamos os nossos recursos, nós bancamos a nossa sobrevivência, nós bancamos cada centavo, nossa energia elétrica, a folha de papel da OAB, quem paga é o advogado. Então nós temos essa autoridade e essa autonomia para colocar o dedo na ferida quando essa rede de proteção ela falha de alguma forma. E essa que tem que ser a preocupação, a gente tem que estar presente nesse evento, não para fazer mais um discurso bonito e ser aplaudido, mas para verificar se isso está direcionando concretamente a nossa sociedade, o nosso Estado, a um futuro melhor. E criticar, caso não esteja acontecendo isso. Pode estar todo mundo aplaudindo, achando o evento mais bonito possível, mas a OAB pode olhar para aquilo e dizer: isso não está funcionando, isso gastou recursos imensos do nosso Estado, do nosso município, e não está proporcionando soluções eficientes para o nosso futuro. Quem vai dizer isso? Quem está organizando o evento? Não. Quem vai dizer isso é uma entidade externa, independente, e a OAB tem que cumprir esse papel durante o evento da COP30. Doutor Sávio, o senhor acredita que a COP30 pode transformar a advocacia local em algum tipo de referência nacional na atuação do direito ambiental? Alguma expectativa em relação a isso? Sem dúvida alguma, pelo papel relevante que a advocacia ambientalista do Estado do Pará exerce na realidade do nosso Estado. Então, quando você fala, por exemplo,
nem em advogados e advogadas que atuam no direito ambiental no estado do Pará, eles têm um nível de experiência em relação a esse assunto que outros advogados e advogadas de outros estados não possuem, porque eles não lidam com essa realidade. Então, existe sim um protagonismo da nossa advocacia que atua na área ambiental em relação aos advogados ambientais de outro estado. Claro que problemas ambientais existem em todo o país, mas nós estamos falando de Amazônia. Então, nós temos hoje grandes nomes da advocacia ambientalista e isso se deve, é claro, ao contexto econômico que a gente vive e ao contexto natural que a gente está inserido. Doutor Sávio, para finalizar, qual é a mensagem que o senhor deixa para a sociedade paraense, para os advogados, em relação a como a OAB vai acompanhar as discussões até a COP30? A mensagem é de que nós vamos estar presente em todos os momentos preparatórios desse grande evento, no sentido de garantir que ele transcorra da forma mais correta possível, com uma cidade preparada para receber as pessoas, para receber a comunidade internacional, e vamos também estar presente diariamente em todos os minutos desse grande evento. A gente quer que a voz da advocacia ecoe fortemente na COP30, a gente quer que o Brasil, né, e a comunidade internacional veja que aqui no estado do Pará tem uma advocacia muito forte, tem uma instituição muito forte chamada Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, e que a gente vai ter uma participação muito ativa nesse evento, contribuindo com toda a nossa experiência da advocacia, com toda a nossa experiência institucional, para deixar efetivamente, após esse evento, um grande legado para o nosso estado. É isso que a gente quer, vai ser muito trabalho, mas a gente está com o corpo de advogados de vários setores muito unidos, muito engajados em participar desse evento. E é isso que nós vamos fazer e tenho certeza que a OAB vai ser protagonista na COP30. Muito obrigado pela sua presença, eu desejo uma boa gestão para o senhor, que a COP30 seja um evento proveitoso para todos nós. Obrigado, Gabriel. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência, acesse oliberal.com e as nossas redes sociais para ver outros conteúdos.